Proponho agora que a gente vá ao Estúdio 2, Olho no Olho com Ivone Soares e Sérgio Fife. Bom dia, Ivone. Bom dia. Um prazer estar aqui contigo hoje, no olho no olho. É prazer todo meu. Obrigado por teres aceito viajar com o Fife e viajar com cada moçambicano e não só que está ligado à TV de primeira em Moçambique e no mundo. É um prazer. Obrigado mesmo. Obrigada eu pelo convite. Durante os próximos minutos, olho no olho, e muito sinceramente olhando para os teus olhos, eu vejo uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher com princípios, uma mulher esposa, bastante apaixonada. Vejo uma mulher que é filha e que é uma super filha, que ama a sua mãe de uma forma extraordinária. Vejo também uma menina muito linda, muito vaidosa, sempre vaidosa. Vejo uma menina que sempre defendeu os seus ideais, sempre quis ser ela própria. E de certa forma sempre sonhou em ser o que é hoje. É que eu vejo, vamos lá, vejo isso nos teus olhos. Uma mulher forte, bastante forte. Agora te pergunto, o que consegues ver nos meus olhos? O que pensas sobre mim? É a primeira convidada ou o primeiro convidado que eu abro esse espaço. Em poucas palavras. Primeiro, hoje vejo um Fife que não é aquilo que estou habituada a ver. Estou habituada a ver um Fife super alegre. Estou habituada a ver um Fife que dança, que canta, que pula. E hoje estou diante de um Fife que guardou toda essa alegria no bolso, está a olhar para mim, olho no olho, e quase que num cenário triste, não é? Parece que
aprontaste algumas aí que ao longo do programa, se calhar, vai se justificar que tenhamos começado o programa assim, com toda esta solenidade, toda esta seriedade. E começo a ficar um pouco preocupada, porque sei que não é o teu modo de ser, de estar e de te comunicares na televisão. Então estou um pouco preocupada por ver toda esta seriedade que nunca vi no teu rosto. Não que não sejas uma pessoa séria, antes pelo contrário, mas és mais luz do que este ar sério, pesado que hoje trazes para este olho no olho comigo. Mas eu gosto muito de ti, simpatizo-me muito contigo, sempre admirei os teus programas, a tua alegria que é contagiante, a tua forma de ser e estar que nos faz levantar da cama bem dispostos, alegres. A cada vez que ligamos a televisão e olhamos para aquilo que estás a fazer, nos transmites aquilo que deve ser o mundo: alegria, festa, convivência, solidariedade. E tu me transmites bons sentimentos de tudo isso, da forma humana que eu gostaria que nós todos fôssemos: humanos, alegres, solidários, pessoas que apoiam o próximo sem esperar nada em troca. É isso que eu te posso dizer. Obrigado. Eu vou pedir simplesmente que feches os olhos por 10, 15 segundos para que possas responder a próxima questão. Pode ser? Pode ser. De olhos fechados, eu quero que me digas o que é que passa pela cabeça neste momento. Neste momento estava a pensar nos meus filhos, na necessidade de protegê-los, de cuidar deles, de transmitir todo o amor que eu recebi quando eu tinha a idade deles e quando era mais novinha e quando fui crescendo. Hoje o amor de mãe que eu sinto, vejo que é o amor que eu recebi dos meus pais. E gostaria que todas as crianças do mundo pudessem ser muito amadas, amparadas, cuidadas, acarinhadas, protegidas acima de tudo, de todos os abusos que muitas vezes sofrem. Mas se os homens hoje se lembrarem que um dia forem crianças, seguramente terão uma outra forma de estar e de proteger as crianças moçambicanas, africanas e as crianças no mundo de forma geral. Então estava a pensar nas minhas crianças e por intermédio das minhas crianças lanço um repto para que protejamos a toda e qualquer criança e que nunca haja uma criança sem ter o que comer, que nunca haja uma criança sem teto, que nunca haja uma criança ao relento, que nunca haja uma criança sem remédios, sem medicamentos, que nunca haja uma criança sem proteção. É isso que me veio à cabeça. Muito obrigado. Obrigada. Os teus bebés Estão bem, estão bem. idades? Estão bem. Estão com 15 meses. Já andam. São gêmeos. São gêmeos. Já andam, já trepam nas cadeiras. É uma alegria. É a alegria que eu estava a precisar.
dado trabalhar sempre com assuntos muito sérios, então estava a precisar de ter realmente um momento em que olho para mim, em que estou em casa e digo, sou mamã e tenho crianças que precisam da minha proteção, do meu amparo e da minha presença na vida delas. Sentes que era a cereja que faltava para o topo do teu bolo? É a cereja. Indubitavelmente, aqueles 2 meninos são a cereja que faltava para a minha felicidade como mulher. Como mulher acima de tudo. Como é que foi saber que estavas grávida? Quando tive os primeiros sintomas, eu não quis acreditar que fosse. Eu pensei que estivesse com malária e pela primeira vez apanhei malária. Isto só pode ser malária, porque pelos sintomas assemelhavam-se aos sintomas que me diziam que se tem quando se apanha malária. E as senhoras mais velhas, minhas colegas, disseram, esta está grávida, tu estás grávida. Eu disse, não é possível. Você não estás grávida. Eu não quis acreditar. E elas, sábias que são, estavam certas. Eu estava mesmo grávida. Foi uma alegria. Uma alegria grande, porque senti que vieram na hora certa, no momento certo da fase em que eu estava a viver, e vieram preencher essa necessidade de cuidar do próximo que eu sempre tive e sempre fiz questão de cuidar dos outros, mas nunca tinha cuidado de algo saído do meu próprio corpo. E ter que cuidar dos meus filhos foi a maior das alegrias que Deus me poderia dar. E estou muito grata por isso. E quando ouviste o grito, os gritos, quando começaram a chorar, sensação? Não há palavras para descrever aquele momento. Fiquei sem saber se pegava numa toalha para limpá-los e não tinha ali perto uma toalha. Pensei, será que limpo-os com as minhas mãos, com a minha língua? São ser saído do meu ventre. O que é que eu faço para tirar deles todo aquele líquido que sai do nosso corpo quando o bebê nasce? Então, a prova maior de que aquilo é realmente amor no seu estágio mais elevado foi essa de ter até cogitado a possibilidade de limpar os meus bebés com aquilo que eu tinha naquele momento, que era o meu próprio corpo. E amo os meus filhos e estou muito satisfeita porque são meninos tranquilos, querem só comida. Se têm comida, não fazem confusão, mas deixe-os com fome, que vais ver até que ponto são capazes de bagunçar a casa. Portanto, são como são as pessoas. Qualquer pessoa, quando não tem o que comer, tem tendência de ser mais agressiva, enervar-se, ralhar com tudo e todos. Mas as pessoas, pela natureza humana, quando têm saúde, educação, comida, segurança, quando têm as mais elementares necessidades satisfeitas, são pacíficas, são tranquilas, são cordiais, são boas. E eu acredito na bondade humana. E é por isso que trabalho com pessoas com muito gosto. Porque acredito que se todos tiverem o que comer,
se todos tiverem água potável, se todos tiverem possibilidade de estudar, se instruírem, se cultivarem, se todos tiverem possibilidade de professar a religião que quiserem, exprimir as suas ideias livremente, participar na vida da sua comunidade, da sua família, da sua instituição, seja ela de que natureza for. Penso que os homens, como ser humano, que nos pode sempre surpreender, podem fazer grandes coisas para o desenvolvimento. E o nosso país, que é um país em vias de desenvolvimento, precisa realmente de todo o saber que os moçambicanos possam oferecer para desenvolver as várias áreas, os vários setores do nosso país. E é nisso que temos que apostar. Comida para todos, água para todos, saúde para todos, educação para todos, proteção social para todos, crianças, homens, mulheres, idosos. É um trabalho... E os doentes em particular, que tenham maior atendimento, melhores condições hospitalares. É um trabalho de todos nós, não é? Exato. É um trabalho de todos nós. Exato. Vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e já voltaremos para a segunda parte do Olho no Olho. Até já. Com o nascimento dos teus filhos e sendo mãe, acabaste valorizando e amando, com certeza, muito mais a mamã.
Sem dúvida, porque imagino como é que deve ter sido cuidar dos meus irmãos, cuidar de mim, que sou a terceira filha, e depois ter cuidado dos outros que aí eu já presenciei. Imagino as noites de insônia, imagino todos os sabores e dissabores que deve ter vivido na vida e que tornaram ela na mãe que é, naturalmente, uma mãe atenta, presente na vida dos filhos e que, acima de tudo, é extremamente protetora, porque como ela não cresceu com os pais até se casar, portanto separou-se dos pais muito cedo, aos 12 anos, penso que isso deve ter influenciado muito a forma dela hoje querer sempre saber como é que os filhos estão, se estão bem. E há uma mensagem dela clássica que é: como é que estão Maputo, Quilimane, Estados Unidos, que é onde estão os meus irmãos. Portanto, em Maputo estou eu, em Quilimane está a minha irmã Silvia, nos Estados Unidos estão outros irmãos e na beira com ela estão outros. Então, sim, acho que ela faz aquela mensagem para que nós nunca nos esqueçamos de onde é que viemos, não é? Que apesar de não estarmos todos na mesma casa, como foi até antes de cada um fazer a sua vida, mas ainda temos um laço, não é? Um laço que é um laço inquebrável de mãe e filhos, que é um laço muito forte, um laço importante, e que acaba sendo um porto seguro para cada um de nós, porque sabemos sempre que temos a nossa mãe a quem podemos recorrer sempre que estivermos com alguma tristeza, porque apesar de teres dito que sou uma mulher forte, também tenho as minhas fragilidades como pessoa humana. Também tenho as minhas preocupações do dia a dia e também penso na minha vida, para além de sempre pensar mais na vida dos outros que me rodeiam e de outros que nem conheço, mas que imagino que, bom, como é que devem estar a viver nesta situação de coronavírus, com tantas restrições que temos que respeitar, porque é a forma de preservarmos a nossa vida, e algumas pessoas até estando impedidas de poderem sair à rua para trabalhar, porque o risco de estar na rua é tão grande que é recomendável estar em casa e só sair quando realmente se tem algo extremamente importante para fazer. E como é que devem estar a se alimentar essas pessoas? Eu me questiono muitas vezes. Então, quando a minha mãe diz como é que estão e quer saber como é que estão os filhos, hoje que sou mãe, compreendo muito bem essa preocupação, porque quando estou a trabalhar, quando não estou em casa, fico a perguntar-me como é que estarão os meus filhos. Estarão bem? Estarão a precisar de mim? Terão já comido? E acabamos sendo realmente estas pessoas muito questionadoras para saber se estão a realmente receber a atenção que receberiam se fôssemos nós próprias já a cuidar deles 24/24. Então realmente o meu instinto maternal faz-me perceber muitas coisas que eu via a minha mãe fazer e que na altura se calhar não compreendesse tanto como compreendo hoje. Tinhas 8 anos quando o papá se foi. Tinha. E tens algumas lembranças? Eu tenho muitas, e
Essa é uma daquelas páginas na nossa vida que nos deixa, a cada vez que falamos, que nos lembramos, nos deixa realmente com um sentimento de uma nostalgia que nunca terá fim, porque papai é sempre papá, né? É aquela pessoa que nós sabemos que, se estiver conosco ou se pudermos ter a possibilidade de contactar, sempre estará ali para nos proteger, não é? E sabemos que ter o papá é ter metade da vida assegurada, porque nunca nada de mal nos vai acontecer. Quem vai nos tocar para nos fazer maldade? Quem vai ousar gritar conosco sabendo que o papá está ali para repreender qualquer maltrato que se possa fazer a um filho ou uma filha? Então, desde os meus 8 anos eu vivo com uma nostalgia grande, 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 porque eu me lembro de todas as brincadeiras que ele fazia, dos livros que ele trazia para desenhar a caligrafia e de estar ali a ensinar-me a tocar piano. E como não tivéssemos um piano em casa, um piano forte em casa, levava-me à paróquia para ir fazer lá as aulas, não é? E muitas vezes usávamos o piano de uma senhora que acabou sendo minha professora, a tia Leonor, que dava aulas de piano. Quer-me parecer que ela teria aprendido na Alemanha, se não me engano, e que depois criou uma turma de meninas mais ou menos da minha idade, se calhar um pouco mais novas ou mais velhas, e acertar nas notas para nós era uma satisfação que não queiras imaginar. Então, o gosto pela música que eu tenho hoje, o gosto pelos livros que eu tenho hoje. É muita coisa que bebeste do papá, não é? Sim, foram só 8 anos de convivência, mas que valem por toda a eternidade. Então, tenho realmente estas memórias todas e lembro-me de uma vez ele ter pegado em mim e na minha irmã mais nova, Sílvia, uma em cada mão, naturalmente, e passear conosco a pé da nossa casa rumo a Interfranca, que era muito próximo da nossa casa, e com o objetivo de ir comprar umas sandálias de plástico que estavam à venda naquela altura e que tinham um cheiro que era uma coisa maravilhosa, parecia chewinga. E chegamos lá, escolhemos, e a alegria de ter sandálias da Interfranca, não queiras imaginar. Eram as sandálias que todas as meninas naquela altura, quer dizer, não todas, mas muitas meninas, porque dizer todas também seria presunção demais da minha parte, mas muitas meninas queriam ter aquelas sandálias, e ele comprou as sandálias para nós. E depois fomos para casa, e a ansiedade de estrear a sandália e ficar horas e horas a cheirar. Então lembro-me até do cheiro, e veja lá, já se passam mais de 30 anos. Então tenho muitas memórias do meu pai, muitas, e tenho muita saudade. Muita saudade. Palavras para o papá. Será sempre o meu papá. Palavras direcionadas para ele mesmo. Pai, tu serás sempre o meu pai. Não estás comigo fisicamente, mas isso não me impede de te amar com toda a intensidade que tenho no coração. E é por isso que nas minhas orações dedico-te sempre votos de que estejas na casa do Senhor e que sejas parte de todos os outros parentes nossos, que também minha expectativa é de que estejam aí, e que nos protejas, veles por nós e nos ajudes a saber sempre escolher o melhor
o caminho que nos vai conduzir a sermos pessoas sempre melhores, pessoas boas, e a praticarmos sempre o melhor para todos aqueles que cruzarem as nossas vidas, e a minha em particular. E obrigada por ter sido meu pai, o meu primeiro professor. Acho que ele ouviu. Tenho certeza que ele ouviu. Já alguma vez choraste baixinho para que ninguém ouvisse? Acho que deves ter entrado dentro de mim agora, não é? Percebeste a profundidade das minhas saudades? Sim, eu choro. Choro. Qual foi a última vez? A última vez que chorei? A última vez que eu chorei, estava a ver um noticiário. Mostraram uma senhora que tinha dado filhos. Tinha já vários filhos. E o último nasceu, quero-me parecer, que com o ânus no umbigo, se não me engano, qualquer coisa do género, e que tinha uma má formação congênita grave, e que ela teria dito, se é que não percebi mal, que depois de ter tido aquela criança, o marido deixou-a e que ela precisava de ajuda. E eu perguntava-me se uma mulher que tem crianças saudáveis precisa sempre do amparo do seu parceiro para aquele momento de tanta emoção, quanto mais uma mulher que acaba tendo uma criança com má formação congênita. E pus-me no lugar daquela mulher e verti lágrimas, sim. Chorei. Foi pesado demais ver tanto sofrimento no meio do sofrimento que já era a vida dela. Portanto, eu espero que os médicos consigam fazer alguma coisa para ajudar aquela criança e aquela mulher. Vai precisar também, naturalmente, de algum acompanhamento para se reerguer e poder levar a vida avante e cuidar da criança que teve. Se pudesses dar um conselho a um bebê recém-nascido, qual seria? Um bebê recém-nascido que não me pode ouvir, mas que tem uma sensibilidade muito grande, eu diria: seja uma criança abençoada, seja uma criança obediente aos teus pais, seja uma criança que sempre procura fazer o bem, porque o bem, quando é feito, volta para as nossas vidas. E daria conselhos de ser uma criança que procura ir à escola, estudar, formar-se, porque dessa forma terá meio caminho andado para não estar na mesma condição de quem procura emprego e não tem informação alguma. Se já pessoas há com diploma na mão e que não têm onde trabalhar porque não conseguem se fazer recrutar para ter uma boa atividade profissional, pessoas até que têm diplomas com cursos muito interessantes, mas que estão nas suas casas porque não conseguem emprego. Imagine então se não se fizer o esforço de ir à escola para ter esse diploma, que é meio passo dado para nos habilitarmos a uma vaga. Então iria dizer: estude, dedique-se
aos seus estudos, procure ser bom e quando conseguir um emprego, procure ser muito bom ainda para merecer a confiança dos seus colegas, do seu patronato e poder fazer transformações que sejam positivas para a vida de todos aqueles que são os beneficiários diretos da atividade que estiver a exercer nessa empresa onde estiver. Então diria isso, porque realmente o nível de desemprego que há, eu vejo muita gente que estudou mas não consegue trabalhar. Então a um bebê só posso dizer que estude, porque mais vale não ter emprego mas sabendo como ir à pesca e como pescar o peixe, do que não ter nenhuma formação e ficar sentado à espera que alguém traga cestos com peixe para nos alimentar. Então, não acredito muito em coisas que caiam do céu, do tipo, não vou fazer nada, Deus já de prover. Nós somos dados inteligência para usar essa inteligência e no uso dessa inteligência, naturalmente que a manifestação divina acontece, que é dar certo aquilo que nós estamos nos a esforçar para fazer bem. Então, nada de ficar de braço cruzado à espera de milagres, mas faça os milagres acontecerem dando o primeiro passo. Seria um conselho que eu diria a um bebê recém-nascido. Uma música. Uma música. Uma música que para mim é muito nostálgica, porque lembra-me os tempos da minha meninice em casa dos meus pais. É de Julio Iglesias, o título é Hey. E eu gosto tanto, 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 que lembro-me de ter escutado vezes sem conta até fazer limpeza, isso já depois do meu pai ter falecido e tudo, mas de ter escutado e punha o volume ligeiramente alto para encarnar aquele momento e viver aquela emoção que vivia durante a minha infância. É uma música que eu gosto muito, é muito bonita, muito emotiva para mim, porque faz-me fazer uma viagem sem sair do lugar para a minha infância. Então gosto muito dessa música, gosto muito mesmo. Uma mulher. Uma mulher. Eu penso que não há mulher que tenha se mostrado não só corajosa em levar avante a vida, tendo se tornado viúva muito nova, ter criado os filhos, ter feito de tudo para eles se formarem, quanto a minha mãe. Portanto, se há uma mulher a quem eu tiro o chapéu sem pestanejar, a quem eu faço a minha vénia sem hesitar, é a minha mãe. E não por ser minha mãe, não por ser a minha mãe, mas por ter sido sempre uma mulher dedicada a tudo em que acreditou. Separou-se dos pais e foi à luta armada para termos independência no nosso país quando era muito novinha. Viveu os momentos mais críticos da vida de uma menina em Tanzânia, em Dar es Salaam, em todas essas zonas onde teve que estar em treinos, porque é antiga combatente da luta pela libertação nacional, pela independência. E eu começo a imaginar, ela foi uma menina soldado, se esteve lá com tenra idade, fez treinos militares e tudo mais, não é uma menina qualquer. E agora, onde é que foste buscar forças? E eu tiro o chapéu para ela, por isso. Para a mamã. E onde é que foste buscar forças quando o papá se foi e a mamã ficou gravemente doente? Tão nova, mas tão nova, tão pequenina. Tá bom, amante da família, amante da mamã, cuidaste da tua mãe.
Estás bem informado. Estás bem informado. Não sei quem te contou, mas é verídico, é genuíno o que estás a dizer. Eu acho que essa força interior veio mesmo da convivência. A situação me obrigava a ser forte. A situação não pedia que eu fosse encostar-me num sofá e lamentar o que estava a acontecer e pôr-me a chorar. A situação obrigava-me a ser forte, a situação obrigava-me a levantar-me, fazer a limpeza da casa, tratar dela, porque não tínhamos nenhuma titia ali por perto, ninguém por perto para ajudar. Nessas alturas é que tu vês quem é amigo e quem não é amigo. Todas as pessoas com quem ela convivia, as pessoas que enchiam a nossa casa, que vinham lá e que nós gritávamos de alegria, chamar de tia, tio, todas essas pessoas quando nós mais precisamos não estavam lá, E eu tinha que ser forte, tinha que ser adulta, não sendo. Tinha que fazer tudo aquilo que não é esperado que uma menina faça. Portanto, deixar de brincar, deixar de me concentrar nos estudos para fazer tudo isso, excluindo as brincadeiras, mas fazer tudo isso de estudar, fazer limpeza da casa, cuidar da mamã e cuidar do irmão recém-nascido que estava ali. Recém-nascido? Sim, porque ela teve problemas de saúde durante a gravidez. E foi uma gravidez de risco até o parto. O bebê nasceu e praticamente aquele é o meu primeiro bebê, porque eu é que assumi todas as tarefas que competiam a uma mamã. E eu que tive que assumir, porque não estava ali ninguém para ajudar a tomar conta dele e dela. E mais tarde, pronto, ela voltou a ter outra recaída por causa do cancro. E sempre nós a cuidarmos, mas nenhum vizinho apercebeu-se do drama que estávamos a viver. Ninguém se apercebeu do drama que estávamos a viver. Tirando aqueles que souberam e que preferiram, por receio talvez de depois ter que arcar com despesas, de ajudar nisto e naquilo. Eu compreendo, as pessoas têm as suas próprias preocupações, não quiseram ter mais uma, portanto, tratamos da saúde dela como se fosse o meu próprio corpo a doer, não é? Cuidei da minha mãe como se estivesse a cuidar de mim mesma. E cuidei do meu irmãozinho como se estivesse a cuidar do meu bebê. Portanto, era o meu irmãozinho e era tão chorão, chorava tanto. E eu me lembro que chegou um momento em que não tínhamos Cerelac para dar. E ele estava a chorar tanto, meu Deus. E eu disse, o que é que eu faço agora? E peguei em bolachas Maria e derreti a bolacha Maria com água quente e fiz calar o meu irmão. E ele pensou que fosse Cerelac. E o meu irmão cresceu. Hoje é um homem alto, bonito, saudável. Aconteceu. Mas pronto, são coisas que se estou a partilhar, tocaste no assunto, é para também as pessoas não pensarem que a Ivone sempre teve tudo, vive bem, nunca passou por nenhuma mazela. Somos todos iguais. As dificuldades podem ser diferentes, mas também já tive as minhas e tenho as minhas. E também tenho as minhas próprias preocupações e se não saio à rua para dizer, olha, hoje aconteceu-me isto, ontem aconteceu-me aquilo. Não é porque é tudo sorrisos, mas é porque sei que nem sempre viverei de lágrimas. Então, se hoje estou triste, se hoje estou para baixo, se hoje estou preocupada,
se hoje estou humilhada, se hoje estou perseguida, eu sei que amanhã não será assim, porque Deus existe. Maria não brinca, Maria protege os seus filhos. Então, se alguém me faz mal, eu relevo, porque eu sei que há forças superiores neste mundo que fazem com que a gente tenha o nível de inteligência que tem e que às vezes até nos questionamos como é que tive aquela ideia genial. É porque há sempre uma força positiva que nos inspira. E para quem é crente, para quem tem fé, sabe que há dias bons, há dias maus. E já a nossa temperatura nos mostra, nem sempre temos o sol ali, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde o sol virá e vai brilhar. Então é com esta filosofia de vida que eu me conduzo e jogo a vida para frente, porque acredito que sou uma pessoa boa e acredito que sou uma pessoa que faz o bem para o próximo, mas nem sempre recebo o bem, nem sempre. Há uns e outros que procuram às vezes fazer coisas para que eu me sinta realmente uma órfã, não é? Para que eu me sinta uma mulher que não é dona de tudo. E realmente não sou, nem pretendo ser. Mas Deus é que sabe, não é? Deus é que sabe. Hoje estamos assim, amanhã estaremos de outra forma. Deus é que sabe. O futuro é uma incógnita. O importante é sempre sermos honestos, sempre trabalharmos a saber que as pessoas estão na nossa vida por um motivo e entram novas pessoas na nossa vida, saem pessoas da nossa vida, porque cada um tem as suas próprias agendas, mas o importante é nós nunca nos perdermos, nunca perdermos a nossa essência e nunca perdermos, acima de tudo, a esperança. É por isso que estou de ver Deus, porque a esperança para mim é algo que eu acredito que move a bondade no coração das pessoas. E eu gostava de poder ter um bocadinho de poder, mas poder de moldar corações. E o que é que eu faria? Todos aqueles que têm realmente umas atitudes que são mesmo negativas, são más, são feias, que pudessem compreender que o esforço que se gasta para fazer o mal a alguém é tão grande que fazer o bem, se calhar, nos iria fazer despender poucas energias. Portanto, ter que raciocinar como maltratar fulano de tal, essa engenharia toda que as pessoas maquinam para fazer mal ao próximo, aos povos, aos países, às nações, às sociedades, às comunidades, poderia ser usada para o bem. Então imagina, Sérgio, se todos usassem a sua inteligência para promover o bem, promover o bem-estar, promover boas ações, para construir coisas que possam beneficiar a si, não é? Mas que possam, acima de tudo, beneficiar a quem não tem como construir por si. Acho que teríamos uma sociedade maravilhosa. Então, por aí eu gostaria realmente, mas sei que pronto, já temos quem faça isso, né? Por isso é que há uns que acreditam que é Allah, outros acreditam que é Deus, outros acreditam nas outras divindades que as suas religiões respeitam, não é? Por isso
Sejamos pessoas boas, construamos o bem, pratiquemos o bem e façamos de tudo para merecer o respeito das pessoas pelo bem que fazemos e não termos as pessoas ao nosso lado, mas por medo de represálias ou por medo de não terem oportunidades, porque não se pode dizer às vezes o que se pensa. Amor gera amor. Pois, é isso acima de tudo. Já falaste de uma música, já falaste de uma cor que é a verde, que trazes hoje, que é a esperança. Também gosto do verde. O verde não é a minha preferida. Sim, não é a preferida. Mas E a preferida? a preferida é amarelo. É amarelo. É amarelo. Eu adoro amarelo porque se acordo mal disposta e olho para uma coisa qualquer que seja amarelinha, ai meu Deus, Ganha judia. é como se eu estivesse a ver canários ali, né? Fico super bem disposta. Então gosto muito. E acho que é uma cor que dá luz, lembra-me o sol, lembra-me alegria, vida. E eu gosto muito da vida. É por isso que há dias estava a falar com um pintor. Eu disse, não gosto de cores escuras, né? Nas paredes, porque acho que torna o ar da casa pesado, torna o ar da casa carregado, meio sombrio, né? Então gosto de luz. E eu estava ali a fazer umas misturas de umas tintas e foi acrescentando tinta branca para dar mais claridade. E aí eu disse, agora sim, agora está a aparecer o azul celeste. Então, realmente, as cores também podem nos ajudar a ter um bom dia, uma boa vida. Não é só um bom emprego, mas olhar para uma coisa e ficarmos com uma boa disposição. E boa disposição não tem preço. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas que são muito tristes, muito carregadas, muito pesadas, muito infelizes. Muito amargas. E há pessoas que não têm absolutamente nada, mas que carregam em si tanto amor que nós vemos como tratam os membros da sua família e nos questionamos, mas aquela família é uma família com poucas posses, mas vive numa harmonia tal, numa alegria tal. E a família a seguir nem por isso. Então, para dizer que o dinheiro não é tudo na vida, e valorizemos aquilo que é mais importante, que é as boas relações que nós construímos e que nos podem valer se realmente forem de amizade genuína, nos podem valer. Um homem, o papá. Um homem, o papá. Um homem, o tio. Um homem, o chefe. Um homem, o presidente. Um homem que se destacou na minha vida, que acabou preenchendo algum vazio que ficou claro que sinto até hoje pela ausência do meu pai. Foi o grande chefe que tive, o grande paizão, professor e tudo, o presidente Afonso Dhlakama. Então, se há um homem na minha vida que vai sempre encontrar uma vela acesa em sua memória, é Afonso Dhlakama, porque foi tudo isso que eu estava a precisar, não é? Na minha fase adulta. Portanto, todo aquele amor de pai que eu precisava, todos os aconselhamentos, toda a condução,
vivência como pai mesmo, na fase adulta, tive nele. E há quem se incomode com isso, porque as pessoas acham que fui a sobrinha mimada, a sobrinha privilegiada, a sobrinha que se beneficiou mais de tudo que ele conquistou como líder, como dirigente, que favoreceu de algum modo a sobrinha e não essas pessoas. Mas muito longe disso. Eu acho que, e felizmente ele também em vida dizia e disse isso, que se cheguei a ser chefe da bancada parlamentar, não foi por ser a sobrinha dele, porque senão teria talvez até privilegiado uma pessoa mais próxima ainda e não uma sobrinha, porque ele tem outras pessoas mais próximas na linhagem familiar que também são da Renamo. E já que estamos a falar de família, temos alguém em linha. Ai, sim? Sim. Quem será? É só cumprimentar. Assim, só que você mais nem menos? Bom dia. Bom dia. Alô? Vamos lá ver se ela responde. Ah, é uma ela, então já sei que é uma mulher. Sim, é uma mulher. Bom dia. Olá, Quem fala? Arminda. Mãe! Como é que a mãe está na liga no Belas Manhãs? Assim mesmo. Ah, que surpresa! Não estava à espera disso. Sérgio, a minha mãe vive na Beira. Como é que apanhaste o número da minha mãe? Como é que a mãe está? Eu estou bem, melhor assim te vendo. A mãe está assistindo o programa? Estou a assistir o programa. Ela está a assistir o programa. Estou a assistir o programa, estou a ver, desde o princípio estou aqui. Que emoção! Não estava à espera disso. Uma boa coisa. Que bom. Então a mãe está a assistir desde o princípio? A Miramar hoje surpreendeu-nos pela grande. Mãe acompanhou todo o programa? Acompanhei todo o programa aqui. Sérgio. Estávamos aqui a conversar em off e recordavas do assunto do teu irmão que estava a chorar, com fome, Sim, sim. e muito novo estiveste que, em vez de Cerelac, Dar papinha dar a papinha, as bolachas, e dizias-me, de bolacha olha, Maria. a bolacha Maria, dizias-me que, olha, a minha mãe, se ouvir isso, é capaz de ficar chateada comigo. Mãe, lembra-se disso? Lembro-me de tudo quando falaste, já deitei lágrimas, não foi fácil acompanhar este trajeto todo. Pronto, são coisas que eu vivi e sei que aconteceram, mas voltar atrás para poder viver os momentos não é assim tão fácil. E pronto, estive aqui a acompanhar-te com toda a emoção, as partes mais agradáveis, o percurso da vida que te leva a ser uma mulher forte como és. Ivone Soares é conhecida por Maputo, toda a gente, toda mulher já se inspirou de uma forma ou de outra pela filha que tenho, que nem posso dizer que eu sou a mãe. És mãe de muitas outras senhoras que querem como filha, por aquilo que és, aquilo que representas, o teu jeito de ser. És um exemplo, como se falou há pouco tempo, as apresentadoras até consideram que eu tenho sido um exemplo para muita mulher, para muita jovem, e é isso que tu és, Ivone. Eu te parabenizo por tudo e dou graças a Deus, sobretudo, por ter me dado filhas, e particularmente tu, a mais velha, as meninas.
depois a tua irmã Silvia, filhas que são agarradas a tudo quanto acham de que é útil à sociedade. Vocês trabalharam muito jovens, não sei se devo desenvolver muito a conversa, porque talvez a pergunta não chegou até aí, mas é só para aproveitar esse trecho para falar um bocadinho que é Ivone. Logo de pequena, começaste nos programas juvenis, iam para Bobole, oferecer alimentos às pessoas, refugiados, não sei o quê, com assim, mas outros formaram uma organização aí que dava esse apoio. Sim, o Muhammad Yassine, sim. E eu dizia que olha, vão ao associativismo, estejam com os jovens, trabalhem. Eu cresci assim, tarefas da sociedade, tarefas para beneficiar o povo, ajudem. E fizeram tudo isso. E aos poucos foste te erguendo, tomando passos seguros e bons nos estudos, foste brilhante em notas, foste a terceira na tua formação da universidade, a terceira aluna, mas por cada uns centésimos de nota, ficaste a terceira, teria sido talvez a segunda na faculdade. E tudo isso, Ivone, é muito bom mesmo, e dou-te parabéns por tudo e pelos netos que me deste, e que cuide da família e que siga para frente. Continue essa menina, essa mulher preparada para a vida, e continue a dar exemplo no bom para todas as outras que precisam, porque muitas se inspiraram em ti, querem estudo para a faculdade. Nos tempos da tua formatura havia ainda muito pouca gente, meninas assim todas pelo país, que hoje já há centenas, milhares de doutoras. Muito cedo formaste-te e foste te preparando para encarar esse mundo, para te fazeres desta mulher que hoje todos espelham e vêm aí, e continua forte e firme. Não estás num caminho errado, porque ontem era chefe da bancada, hoje és uma deputada na comissão da ética, sim. Ética parlamentar. Então, isso não pode se sentir reduzida nisto, reduzida naquilo. Prossiga no seu caminho. O que estiver em frente do destino chegará. Se for para trabalhar, trabalhe. Se é para representar, representa. Se é para estar no campo, a ir ver como é que está o teu círculo eleitoral e fazer outras tarefas, faça tudo o que tens que fazer e Deus te abençoe abundantemente. Um beijinho de mãe. Obrigada, mãe. Estou muito emocionada mesmo. E a história da sua vida é uma inspiração para mim, porque mãe já esteve muito bem na vida e também já passou por situações em que toda a gente afastou-se e que nem por isso desistiu de viver e de nos transmitir os melhores sentimentos. Por isso, tenho consciência de que esses cargos de chefia vêm e vão, não são eternos, nem nós somos eternos enquanto pessoas. E também, por isso, não estou preocupada e, antes, pelo contrário, tenho consciência de que a minha vida não acaba no Parlamento, muito menos se resume ao Parlamento. A vida é muito mais. Mãe, muito obrigado pela participação. Obrigadíssima, bons trabalhos aí, boa muito continuidade. Obrigada, muito mãe. Obrigado. Obrigada, Sérgio, beijinhos. Sérgio, o que é que foste fazer? Não é só o Sérgio, aqui temos uma equipe muito grande. Como é que apanharam o número da minha mãe? A minha mãe vive tão longe daqui. Conseguimos. Meu Deus, muito obrigada por me darem este privilégio de ouvir
mais estes conselhos, mais esta aula de ser, estar, atuar, comportar-se. A minha mãe é sempre assim, sempre foi assim. E se há algo de bom que vocês veem no meu comportamento, aprendi dela, do comportamento dela, das atitudes dela e da forma de superação que ela sempre mostrou, que nunca nos devemos deixar derrubar pensando que é o fim do mundo. O mundo é muito grande, é imenso. E devemos sempre pautar por continuar a vida. Com as dificuldades, sem dificuldades, sempre caminha para frente. Ir para frente. Uma data muito importante para ti? Uma data muito importante para mim foi o dia do nascimento dos meus filhos. Foi o dia mais lindo, mais bonito, mais tudo que um dia pode significar e representar nas nossas vidas. E o 14 de março vai estar sempre presente na minha vida, porque foi o dia em que me tornei mãe pela primeira vez, 14 de março de 2019. É uma data importante para mim. A mais importante das datas. Temos mesmo que terminar o programa. Vamos a isso. Penso que tivemos uns bons minutos de conversa profunda. Fizeste lembrar-me de momentos, episódios e situações que vivi e que foi por ter vivido essas situações, esses momentos e ter tido na minha vida essas pessoas importantes que eu mencionei, que sigo em frente, firme, inspirando-me nos ensinamentos que obtive das pessoas mais corajosas que eu conheço, ou que eu conheci. Por isso, nunca irei desistir de viver, nunca irei desistir de confiar nas pessoas, porque no fundo eu acredito que as pessoas podem ser boas, podem se transformar e serem boas, e nunca irei deixar de fazer o bem, mesmo para aqueles que tentam tirar o meu tapete, pensando que dessa forma irei humilhar-me sem estar em casa. Nunca. É pesado dizer nunca, mas eu atrevo-me a dizer nunca. Por isso, sou uma mulher livre, leve, alegre, muito responsável, séria, confiável e, acima de tudo, uma patriota que ama o seu país e trabalha pela paz, pela estabilidade. E é por isso que no passado, quando o meu tio, o meu presidente, confiava em mim em missões tão difíceis, eu fazia essas missões segura de que era sempre para o bem, não só nosso como partido político, mas o bem do país. E muito bem. Agora o que temos que fazer como moçambicanos é trabalhar na reconciliação nacional e como pessoas trabalharmos para que todos possam ter o mínimo para viverem digna e condignamente. Estou muito satisfeita por ter estado no teu programa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Ivone, pela presença. Continuas forte, guerreira, amorosa, carinhosa, amiga dos amigos. E essa pessoa, acima de tudo, bastante alegre.
porque é um lado que pouca gente conhece, mas és uma pessoa muito, mas muito alegre. Que essa alegria continue contigo, hoje, amanhã e sempre. Obrigado pela presença mais uma vez. Estamos Muito juntos. obrigada. Moçambique, assim termina mais uma edição, Moçambique e o Mundo, assim termina mais uma edição do programa Belas Manhãs. Nós prometemos voltar amanhã com mais alegria e boa disposição. As minhas colegas, a Juliana e a Neima, já estão no outro canto da nossa casa a provarem do almoço da chefe do dia. Até amanhã, e vem aí o balanço geral com o Jorge Matavel. Até amanhã.